1.200 anos atrás, se você quisesse aprender medicina, filosofia ou matemática, você não ia para Paris, nem para Oxford. Num tempo em que a Europa ainda tratava doenças com sangria, tinha um povo a milhares de quilômetros de distância que já tinha inventado a álgebra, o modelo de hospital moderno, aperfeiçoado o astrolábio grego e defendia um método científico 500 anos antes de Galileu. O mundo islâmico formava a civilização mais avançada da história até então. A produção de conhecimento deles era tanta que uma das suas bibliotecas tinha 400 mil livros, enquanto a maior da Europa na época tinha só 400. E nesses livros eram registradas técnicas avançadas de cirurgia, estudos sobre ótica e tabelas absurdamente detalhadas que catalogavam milhares de estrelas. Mas hoje, quando a gente ouve notícias sobre o Oriente Médio, a primeira coisa que vem na cabeça é: We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. o que aconteceu para o Oriente Médio sair do maior polo de inovação e avanço tecnológico que o mundo já viu para uma região marcada por guerra, terrorismo e fundamentalismo religioso? A verdade é que existem 3 causas que aparecem toda vez que uma civilização entra em colapso e que apareceram no mundo islâmico. O problema é que o Brasil já tem 2 delas. Capítulo 1. A Era de Ouro. No ano 750 d.C., os muçulmanos ocupavam um império gigantesco que ia da Espanha até as fronteiras da Índia. Esse era o Califado Omíada, ou Império Omíada, governado a partir de Damasco, na Síria. Mas num território tão vasto, os omíadas tinham os seus favoritos. Eles tratavam muçulmanos não árabes como cidadãos de segunda classe. Então, não importava se você era persa, berbere ou convertido recente ao Islã. Se você não era árabe, você pagava mais impostos e tinha menos direito. Só tinha um problema. A maioria dos muçulmanos nesse império já não era árabe. Então, a insatisfação era generalizada e a corrupção e o luxo dos omíadas ficaram evidentes com o tempo. E isso incentivou finalmente um grupo que há décadas se organizava nas sombras a se rebelar. Esse grupo revolucionário instaurou o que ficou conhecido como o Império Abássida. E as decisões dos abássidas iriam impactar indiretamente todo o mundo até hoje. A primeira dessas decisões foi em 751 d.C., um ano depois da Revolução. Os abássidas decidiram entrar em guerra com o Império Chinês pelo controle das rotas comerciais da Ásia Central, principalmente a Rota da Seda. E o que aconteceu foi que os abássidas venceram. E entre os prisioneiros de guerra que eles capturaram estavam artesãos chineses, que sabiam fazer uma coisa que a China guardava como segredo de Estado há mais de 600 anos: papel. E isso foi gigante. Antes de papel, o mundo escrevia em pergaminho, que era pele de animal, o que significava que era preciso matar o animal, tratar a pele, raspar, esticar e secar. E como um único livro podia exigir dezenas de peles, era extremamente caro e literalmente impossível de produzir em massa. O papiro, que também era muito utilizado no Egito, era uma alternativa, mas a matéria-prima vinha de uma planta aquática que existia quase que exclusivamente nas margens do Rio Nilo. Então, era também muito caro para importar. O papel, por outro lado, papel era fibra de vegetal fervida, amassada, diluída em água, peneirada e deixada para secar. Era mais barato, mais durável e mais fácil de produzir em escala. E, quando os árabes aprenderam a fazer papel, eles fizeram o que a China nunca fez. Eles montaram fábricas por todo o império e espalharam a tecnologia. A segunda decisão que os abássidas tomaram foi dar um like nesse vídeo. É sério, esse é um fato comprovado pelos historiadores, tá? O sucesso deles dependeu disso. Se eu fosse você, eu segui o passo a passo. Fica a dica. A segunda decisão de verdade que os abássidas tomaram foi transferir a capital do império. Eles saíram de Damasco, na Síria, e construíram uma cidade nova, do zero, no meio do Iraque. E o nome dessa cidade era Bagdá. E fazia todo o sentido.
Bagdá ficava exatamente no cruzamento entre o mundo grego a oeste, o mundo persa ao redor, a Índia a leste e a China mais adiante. Então, era o ponto onde todas as rotas comerciais do mundo antigo se encontravam. E, em só uma geração, Bagdá se tornou a maior e mais rica cidade do mundo. Mas papel, geografia e o comércio nunca iam ser sozinhas as responsáveis pelo que estava prestes a acontecer. Era preciso uma terceira decisão. 60 anos depois da Revolução, algumas gerações para frente de governantes abássidas, o califa da época, o imperador, era Al-Mamun. E Al-Mamun era diferente. Ele mandava missões diplomáticas para o mundo inteiro com uma exigência que nenhum outro governante fazia. Em vez de pedir ouro ou territórios como condição de paz, Al-Mamun pedia livros. Sim, livros. Quando Al-Mamun assinou um tratado de paz com o Império Bizantino, a condição foi o acesso a mais de 800 manuscritos gregos antigos. E ele lia os textos, ele tomava notas, ele era aficionado com o conhecimento. E uma noite, durante um sonho, Al-Mamun viu um homem pálido, de pele branca avermelhada, testa larga, sobrancelhas unidas e olhos amigáveis, sentado com imponência na sua própria cama. E Al-Mamun, com medo, perguntou: "Quem que é você?" E o homem respondeu: "Aristóteles." E imediatamente, o homem mais poderoso do mundo naquela época se curvou em reverência e disse: "Sábio, eu posso lhe fazer perguntas?" Aristóteles acenou que sim. E Al-Mamun perguntou: "Sábio, o que é o bem?" E Aristóteles respondeu: "O bem é o bom segundo a razão." E Al-Mamun perguntou: "E depois?" Aristóteles respondeu: "O que é bom segundo a lei divina." E Al-Mamun perguntou: "E depois disso?" E Aristóteles respondeu: "O que é bom segundo a opinião pública." E Al-Mamun perguntou: "E depois mais o quê?" E Aristóteles respondeu: "Depois não há mais nada." Imagina como deve ter sido para o Al-Mamun sonhar esse encontro. Aristóteles viveu 1200 anos antes dele. E a gente viveu 1200 anos depois de Al-Mamun. De acordo com os escritos de Al-Mamun descrevendo os sonhos, Aristóteles colocou a razão em primeiro lugar, acima da lei religiosa até, mas não a excluiu, ela vem em segundo, e a opinião pública vem por último. A mensagem que Al-Mamun extraiu era que a razão é o caminho mais elevado para o bem, e a essência para viabilizar o exercício da fé. E, do outro lado, seguir cegamente a opinião da maioria sem razão e sem fé é o nível mais baixo de orientação moral. E, depois desse sonho, Al-Mamun tomou a terceira decisão, que mudou tudo. Al-Mamun sabia que séculos antes já tinha existido um lugar onde a humanidade tinha tentado reunir todo o conhecimento do mundo. O nome desse lugar era a Biblioteca de Alexandria, no Egito, fundada pelos gregos por volta de 300 anos antes de Cristo. Naquela época, a Biblioteca de Alexandria era a maior coleção de saber que já existiu. Tinha textos de filosofia, matemática, astronomia, medicina, tudo isso vindo de todos os cantos do mundo antigo. Estudiosos de diferentes povos e línguas trabalhavam juntos estudando, traduzindo, copiando, debatendo. E esse lugar foi destruído. Incêndios, guerras, fanatismo religioso. E, ao longo do tempo, a Biblioteca de Alexandria foi sendo apagada até não sobrar uma pedra sequer. Uma parte incalculável do conhecimento da antiguidade desapareceu para sempre. E Al-Mamun, ele conhecia essa história. E o sonho com Aristóteles fez ele decidir que ele ia tentar de novo. Então, Al-Mamun decidiu mandar traduzir tudo. Tudo. Textos gregos de Platão, textos de Aristóteles, Euclides, Arquimedes, tratados médicos de Galeno, astronomia de Ptolomeu, matemática indiana, conhecimentos persas, técnicas chinesas. Os abássidas criaram o maior projeto de tradução da história e concentraram tudo no mesmo lugar, o Bait al-Hikmah, a Casa da Sabedoria. A Casa da Sabedoria era uma construção em Bagdá, no século IX, onde as maiores mentes do mundo trabalhavam juntas. E não só do mundo muçulmano. Judeus trabalhavam lado a lado com persas, com árabes, indianos. O chefe do projeto de tradução, inclusive, era um cristão. Não importava de onde você vinha ou em qual Deus você acreditava. Se você tinha conhecimento,
você tinha lugar na Casa da Sabedoria. O trabalho de tradução virou tão importante para o Império Abasta que Al-Mamun pagava tradutores o equivalente ao peso dos livros que traduziam em ouro. Se você traduzisse um livro pesado, ficava rico. E isso criou algo que o mundo nunca tinha visto antes. Uma cultura que tratava o conhecimento como o bem mais valioso que existia. Não terra, não poder militar, nem ouro era tão importante, porque se você tivesse conhecimento, você ganhava mais ouro. Não era estranho pensar que tinha uma época em que um rei pagava quilos de ouro para alguém que tornasse acessível o conhecimento que hoje a gente tem quase de graça? Não, imagina se os árabes soubessem que um dia eles poderiam criar negócios completos com inteligência artificial. Ou mesmo aplicações para o seu próprio negócio. Cara, eu e o meu sócio, a gente criou um dashboard completo para acompanhar as metas operacionais do canal, que tem quantidade de impressões, views, CTR e até as metas financeiras da empresa. E esse Dash, ele está integrado diretamente com o Analytics do YouTube e também com o nosso ERP financeiro, que atualiza tudo em tempo real. E para fazer isso, a gente provavelmente ia ter pago um desenvolvedor que ia levar um mês inteiro para fazer, só que a gente fez no final de semana. E se você quer desenvolver um app de gestão financeira, um marketplace, um dashboard, uma landing page ou literalmente qualquer coisa que seja possível de desenvolver online, você deveria usar o HostGator Horizons, que é o patrocinador desse vídeo. Basta você escrever o prompt do que você quer e o Horizons cria tudo do zero para você. Você quer depois fazer uma alteração? Então, só digitar o que você precisa que seja mudado e ele dá conta em alguns segundos. Sério, eu literalmente criei um negócio do zero usando o Horizons na prática e eu vendi esse negócio por 10 mil reais. Ele mandou o comprovante de pagamento, ele pagou 10k. E se você quiser ver, eu deixei tudo registrado nesse vídeo aqui. Você pode usar o cupom JOVENS para ter 10% de desconto no HostGator Horizons. E eu tô deixando o link na descrição para você colocar a mão na massa a partir de hoje. E agora, vamos voltar pro fim da Era de Ouro Islâmica. Foi na Casa da Sabedoria que um matemático persa chamado Al-Khawarizmi, trabalhando em Bagdá, escreveu um livro chamado Al-Kitab Al-Jabr. Al-Jabr, álgebra, o ramo da matemática que permite resolver equações com valores desconhecidos, como 3x mais 2 é igual a 14. Isso veio de Al-Khawarizmi. Inclusive, o próprio nome do autor, Al-Khawarizmi, deu nome a algoritmo, uma sequência lógica de passos para resolver um problema. Só esse cara, ele, sozinho, deu nome a dois conceitos que são a base de toda a tecnologia que você usa hoje. Porque todo aplicativo do seu celular, toda inteligência artificial, todo o sistema bancário do mundo funciona com algoritmos e álgebra. E isso foi inventado em Bagdá, no século IX. Ibn al-Haytham também propôs que qualquer teoria precisa ser testada em fases. Primeiro, levantando uma hipótese, depois realizando testes cuidadosos e, por fim, concluir acatando ou refutando a hipótese. Te lembra algo? Ibn al-Haytham foi o pai do método científico. O mesmo método que Newton usou mais de 600 anos depois para formular suas 3 grandes leis. Foi o mesmo método que Jenner usou para criar a vacina e que Faraday usou para criar o gerador elétrico. Ibn al-Haytham, no livro da Ótica, diz: quem busca a verdade não é aquele que estuda os escritos dos antigos e confia neles, mas aquele que desconfia da sua própria crença neles e os questiona. Em outras palavras, questione tudo. Coloque tudo que os outros têm como verdadeira prova. Só assim a verdade surgirá. Então, enquanto a Europa medieval queimava livros e perseguia hereges, o mundo árabe estava reconstruindo a biblioteca de Alexandria no próprio quintal, estava inventando a álgebra, desenvolvendo a cirurgia, catalogando as estrelas, inventando a ciência. Essa foi a Era de Ouro Islâmica. Então, vamos compilar tudo que precisou se alinhar para isso acontecer. Primeiro, uma revolução política que trouxe líderes que valorizavam a busca pela verdade. Segundo, uma posição geográfica privilegiada que enriqueceu a cidade pelo comércio. Terceiro, um investimento massivo, top-down, num projeto de traduzir todo o conhecimento disponível no mundo. Quarto, uma tecnologia que barateou o acesso à informação e a divulgação desse conhecimento. E quinto,
uma cultura de tolerância e respeito que permitia que pessoas de origens, religiões e línguas diferentes vivessem e trabalhassem juntas. Juntos, essa confluência de decisões fez de Bagdá a capital intelectual do mundo e criou a maior explosão de conhecimento que o mundo já viu. Então, o que aconteceu? Tudo começou com um livro. Capítulo 2. O livro que venceu a filosofia. Em 1095, 262 anos depois da morte de Al-Mamun, um teólogo chamado Al-Ghazali escreveu um livro chamado A Incoerência dos Filósofos. E Al-Ghazali não era um autor qualquer. Até hoje, ele é um dos teólogos mais influentes da história do Islã. E a grande tese desse livro do Al-Ghazali foi que a razão tem limites. Quando a razão contradiz as escrituras, quem está errado é a razão, não Deus. E ele sustentou isso, propondo uma ideia chamada ocasionalismo. E o exemplo que ele usou para explicar o ocasionalismo foi o seguinte: se eu colocar fogo num pedaço de algodão, o algodão queima, né? A gente olha para isso e diz: o fogo causou a queima, causa e efeito. Simples. Al-Ghazali disse: não é o fogo que queima o algodão, é Deus. Diretamente, toda vez. Não existe causa e efeito na natureza. O que existe é Deus repetindo o mesmo ato, de novo e de novo. Porque se Deus quisesse, o fogo ia congelar o algodão. A gente só acha que entende as leis da natureza, mas não existem leis da natureza. O que existe é a vontade de Deus. E isso fez duas coisas. Primeiro, que Al-Ghazali se tornasse muito popular nas massas, porque ele falava uma linguagem fácil de ser absorvida. E segundo, se tornasse o inimigo número 1 dos filósofos. Porque para os filósofos, entender a natureza não era contradizer Deus. Era o contrário disso. O argumento dos filósofos era que, se Deus criou todas as coisas, a lógica também foi criada por Deus. E se a lógica é um produto divino que dá aos homens o poder de conhecer o mundo, então Deus só podia querer que nós usássemos esse instrumento criado por Ele para entender toda a sua obra. Usar a lógica para entender a criação, portanto, é nada mais do que uma forma de se aproximar de Deus. Não é heresia, é o ato mais puro de fé. Mas, a partir do momento em que a resposta para por que essa pedra caiu é porque Deus quis, aceita e para de fazer pergunta. Acabou? Não existe mais curiosidade, não existe mais descobertas. A resposta está aí, não tem mais o que fazer. Não existe lei da gravitação universal, não existe teoria da relatividade, não existe hipótese, teste e conclusão do método científico. E o livro A Incoerência dos Filósofos foi um sucesso estrondoso. Marcou até a ascensão de toda uma escola teológica, chamada de Escola Acharita, que passou a dominar o pensamento islâmico. E, aos poucos, o clima mudou. A curiosidade, que antes era o valor mais celebrado da civilização islâmica, passou a ser vigiada, porque agora a investigação filosófica, a busca da verdade por meio da razão, isso pode te levar para longe de Deus. E quem pergunta demais não só é um pensador equivocado, é um pecador. O impacto do livro chamou a atenção do califa da época, o imperador. E esse califa nomeou Al-Ghazali professor na prestigiosa escola de Bagdá. E, a partir dessa escola, uma rede de escolas começou a ser construída por todo o império que enfatizavam a ortodoxia islâmica, mas nem todo mundo aceitou. 82 anos depois do livro de Al-Ghazali, nasce na Córdoba islâmica um homem chamado de Ibn Rushd, que no Ocidente ficou conhecido como Averroes. Inspirado pelos gregos, Averroes se tornou um filósofo brilhante. Ele escreveu mais de 100 livros em vida, mais centenas de manuscritos, e veio também a se tornar o maior opositor às ideias de Al-Ghazali. Inclusive, um dos seus livros se chama A Incoerência da Incoerência, fazendo graça no título do livro de Al-Ghazali, A Incoerência dos Filósofos. Mas, no mundo onde questionar demais era uma afronta divina, em 1195, um tribunal condenou os ensinamentos de Averroes e mandou queimar todos os seus livros que conseguiram encontrar. Averroes foi exilado e o maior defensor da razão no mundo islâmico foi expulso pelo próprio mundo islâmico. A ironia é que Averroes perdeu no mundo islâmico,
mas as traduções dos seus livros chegaram até a Europa. E na Europa, elas explodiram. E um dos seus admiradores foi um menino de 14 anos, chamado Tomás de Aquino. O Tomás leu Averroes e ficou tão impactado que, anos mais tarde, quando ele foi escrever os seus próprios textos, ele se referia a Averroes o tempo todo. Tomás de Aquino fez tantos comentários sobre Averroes que decidiu simplesmente, em determinado momento, começar a chamá-lo de O Comentador, sem nome, porque, naquela altura, todo mundo já sabia de quem ele estava falando. E esse menino cresceu para se tornar o filósofo mais influente da história cristã. Tomás de Aquino fez com o cristianismo o que Averroes tentou fazer com o Islã: reconciliar a fé com a razão, promover a investigação filosófica como um caminho legítimo para a verdade. É claro que isso não foi instantâneo. A própria Igreja Católica perseguiu pensadores com uma brutalidade que rivalizava e, em muitos casos, superava a dos muçulmanos ortodoxos. A Inquisição Católica também queimou livros, torturou suspeitos de heresia e mandou cientistas para a fogueira muitos anos depois de Tomás de Aquino. Giordano Bruno, um grande cientista, foi queimado vivo em 1600 para defender que o universo era infinito. E Galileu passou a vida em prisão domiciliar, depois de ser forçado a negar que a Terra girava em torno do Sol. Mas, apesar de toda a resistência, a ideia de que a razão e a fé são compatíveis eventualmente sobreviveu a um período extremamente cruel do cristianismo. Foi uma ideia combatida, foi perseguida, mas não foi exterminada. E, aos poucos, foi ganhando terreno. Até que, 300 anos depois da morte de Tomás de Aquino, a Igreja Católica adotou o seu pensamento como a sua filosofia oficial, filosofia essa que permanece vigente até hoje. E, ao fazer isso, a Igreja abriu espaço para que a investigação racional florescesse dentro do mundo cristão, ao invés de ser perseguida por ele. As primeiras universidades europeias, Oxford, Paris, Bolonha, que já existiam desde o século XIII, passaram a ensinar o agora São Tomás de Aquino. E foi esse ambiente intelectual, promovido pela Igreja, que fomentou o surgimento do Renascimento, o renascer das antigas ideias da razão, que começaram em 400 anos antes de Cristo com os gregos, foram ressuscitadas no final do século VIII pelos muçulmanos e depois descartadas, e por fim, renascidas na Europa no século XVI. E, eventualmente, plantaram a semente do iluminismo no século XVIII. Cara, o curioso dessa história, que eu acabei refletindo conforme eu estava estudando para fazer esse roteiro, é que a gente cresceu ouvindo que a Europa sempre foi a grande vilã do mundo, que sempre roubou, sempre escravizou, sempre explorou e repartiu as terras com vários povos diversos no meio sem dó nem piedade e enriqueceu às custas dessas outras nações. Mas tem uma ironia aí, que é que o mesmo conhecimento que iria fazer a Europa se tornar tão superior tecnologicamente do que os outros países foi produzido pelos países que a Europa dominou e colonizou. Os europeus não roubaram o pensamento árabe, eles pegaram o que os árabes jogaram fora. Capítulo 3. O Rio de Tinta. Em fevereiro de 1258, 163 anos depois do livro de Al-Ghazali, um exército liderado pelo neto de Genghis Khan invade a cidade de Bagdá. A cidade não aguentou. Mesquitas, hospitais, palácios, igrejas, tudo destruído. A Casa da Sabedoria teve o mesmo destino da instituição que ela tentou ressuscitar, a Biblioteca de Alexandria. Os mongóis arrancaram os livros das prateleiras e jogaram no Rio Tigre. Foram tantos livros que um cronista da época escreveu que o rio ficou preto de tinta. E um outro cronista disse que dava para cruzar o rio a cavalo, caminhando sobre os livros. De um lado, um rio preto de tinta. Do outro, vermelho de sangue. Al-Mamun sonhou com Aristóteles e construiu a Casa da Sabedoria. 262 anos depois, Al-Ghazali escreveu que questionar era perigoso. 163 anos depois disso, os mongóis se aproveitaram de uma cidade parada no tempo e jogaram os livros da Casa da Sabedoria num rio. Os mongóis não assassinaram uma civilização viva. Eles enterraram uma que já estava morta por dentro. Mas por quê? Se a gente precisasse resumir o que fez a civilização mais avançada do mundo ruir, o que seria? Capítulo 4.
a queda do Oriente Médio. É possível identificar 3 causas principais nessa história. Primeira causa, o conhecimento ficou preso no topo. Ainda que o papel fosse mais barato que o pergaminho e que o papiro, não era barato o suficiente para chegar em todo mundo. E quando você soma o fato da maior parte da população ser analfabeta, os livros, as traduções, os debates filosóficos, tudo isso acontecia dentro de palácios, dentro de cortes e escolas de elite. A revolução intelectual de Amamun nunca chegou no povo. E quando o poder mudou de mãos, o conhecimento, que estava concentrado em poucos lugares, foi fácil de destruir. A segunda causa foi a aceitação infundada que substituiu a curiosidade. Al-Ghazali não destruiu a ciência com uma espada. Ele destruiu com uma ideia, a ideia de que algumas perguntas são perigosas. E quando uma civilização aceita que existem portas que é melhor não abrir, essa civilização para de construir. A resposta, porque Deus quis, encerrou os debates que poderiam ter levado a descobertas que eventualmente mudariam o mundo. A aceitação infundada virou mais valiosa que a investigação. E uma sociedade que premia quem aceita e se conforma, ao invés de quem questiona, é uma sociedade que para no tempo. Terceira causa, a punição de quem questionava. Fazer perguntas perigosas não seria tanto um problema se não houvesse punições claras para quem as fizesse. E Averroes escreveu mais de 100 livros defendendo que razão e fé caminham juntas, muitos anos depois da filosofia de Al-Ghazali já ser instaurada na sociedade. A resposta do mundo islâmico, então, foi queimar esses livros e exilar o autor. E os cidadãos, o povo, que tinha mais facilidade em entender a mensagem de Al-Ghazali do que as mensagens dos filósofos, aplaudiram. Quando uma sociedade chega no ponto em que pune ativamente quem pensa diferente e a maioria aplaude, o colapso é iminente. Então, o conhecimento ficou preso no topo, a obediência substituiu a curiosidade e quem pensava diferente foi punido. Essas 3 causas juntas mataram a civilização mais avançada que o mundo já tinha visto. Os mongóis só chutaram a porta de um prédio que já estava sendo demolido. E quando a gente olha para o Brasil hoje, 2 dessas 3 causas já estão aqui. Capítulo 5. E o Brasil. O Brasil produz ciência, isso é fato. Entre 93 e 2014, que foram os dados que eu consegui pegar, a produção científica brasileira cresceu 880%. E provavelmente muito mais se a gente considerar até hoje. E se você olhar só para isso, parece que o Brasil está no caminho certo, mas no mesmo período, o número de patentes registradas por brasileiros cresceu só 91%. Ou seja, o Brasil produz mais conhecimento, mas esse conhecimento não vira tecnologia, não vira produto, não vira empresa. O conhecimento fica trancado dentro das universidades, publicado em revistas que ninguém fora da academia lê, falando de temas que não têm tanta utilidade econômica e que são citados por acadêmicos que publicam em outras revistas que ninguém fora da academia lê. É um ciclo fechado, exatamente como os livros da Casa da Sabedoria, que nunca saíram dos palácios. Só que tem um problema ainda maior. 80% dos alunos do ensino básico brasileiro são de escolas públicas. E a defasagem de qualidade do ensino básico público tira a chance de milhões de alunos jamais terem ingresso numa universidade pública. E mesmo aqueles que entram com cotas, muitas vezes estão tão atrás por uma vida de ensino de má qualidade que não basta estar na universidade. Eles não conseguem correr atrás da diferença. E o resultado? O conhecimento fica preso no topo. A primeira causa que levou ao declínio da Era de Ouro islâmica. E vale uma comparação aqui. Nos anos 60, a Coreia do Sul tinha um PIB per capita menor que o do Brasil. 60 anos depois, a Coreia investe 5,32% do PIB em pesquisa. A título de comparação, o nosso investimento é 1,19% em pesquisa. E a Coreia do Sul se torna o número 1 no ranking global de capital intelectual. E hoje é um país que é sede da Samsung, da Hyundai, da LG, enquanto o Brasil está no número 49 desse ranking. A diferença não foi geografia. O Brasil é muito mais favorável nesse sentido. Também não foi recursos naturais. De novo, o Brasil também tem muito mais vantagens aqui. A diferença foi decisão. A Coreia decidiu que o conhecimento era prioridade. E o Brasil decidiu que não. E
A segunda causa que a gente tem no Brasil, que se assemelha ao colapso da Era de Ouro Islâmica, é que a aceitação infundada está substituindo a curiosidade. A diferença é que no Brasil esse processo não é religioso, é estrutural. Ele está na grade educacional que todas as escolas são obrigadas a seguir por imposição do governo. Existem conhecimentos que são indispensáveis para a convivência em sociedade que a gente dá na escola. Língua portuguesa é indispensável, o entendimento de história, geografia. Essas coisas dão visão de mundo e permitam que a gente possa viver em sociedade. Matemática, que permite que a gente consiga aplicar aquilo na nossa vida. Mas tem algumas coisas que são cobradas em idade escolar que não fazem sentido para a vida de um aluno que está fechando o seu ciclo escolar. Talvez faça sentido para alguém que queira aprofundar os estudos daquela área específica na faculdade, mas não na escola. Tipo, classificar briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, calcular o número de oxidação do manganês, decorar as fases da mitose, da meiose, saber a diferença de rochas metamórficas, magmáticas, memorizar a tabela de ânions, cátions, entender como calcular números complexos, decorar a quantidade de carbonos num aldeído, numa cetona. Cara, todos esses conceitos são imprescindíveis para a ciência e muitas pessoas precisaram dedicar parte relevante da sua vida para que a gente tivesse acesso a esse conhecimento. Eles são muito importantes e têm muitas aplicações práticas para muito do que a gente vive hoje. Mas o custo de oportunidade de ensinar essas coisas naquela fase da vida do aluno, ao invés de outras coisas que poderiam ajudá-los a serem humanos funcionais e produtivos para a sociedade, logo quando saírem da escola, esse custo de oportunidade é muito alto, porque o tempo dos alunos é escasso. E hoje, isso é mais relevante do que nunca. Porque esses alunos que estão saindo da escola agora, que estão terminando o ensino médio, eles são definitivamente os alunos que vão sofrer o maior impacto da transação para um mundo movido por IA. Esses alunos estão sendo preparados a serem ultra especialistas numa série de coisas, sem que tenham sequer aprendido o básico sobre educação financeira ou sobre como criar valor econômico na sociedade por meio de habilidades empreendedoras. E hoje essas habilidades empreendedoras são a diferença de um aluno criar um produto ou serviço que resolva problemas reais e possa ser implementado com inteligência artificial em 3 dias, ou esse mesmo aluno chegar aos 30 anos de idade reclamando que a vida tá difícil, que o mercado tá ruim, o diploma dele já não vale mais e não tem o que fazer. Esses alunos do ensino médio agora, que nesse momento estão na escola, quando eles saírem da faculdade daqui a 6, daqui a 7 anos, eles vão descobrir que já vai ter IAs fazendo o trabalho deles 10 vezes melhor do que qualquer ser humano. A gente vai passar por um processo de colapso na geração de emprego e eu explico como acontece esse fenômeno nesse vídeo aqui. Mas a questão é que o governo não está fazendo nada para qualificar essa turma para as habilidades certas para esse novo mundo. O governo sequer sabe o poder dessas ferramentas. Al-Ghazali disse que a resposta é Deus. Pare de perguntar. E o sistema educacional brasileiro diz: estuda isso que a gente está ensinando há décadas, que foi um conteúdo formatado para outro mundo e não se preocupa com o mundo moderno não. Tá tranquilo. Nos dois casos, a consequência é a mesma. Não se formam seres críticos, capazes de fazer as perguntas certas e com o protagonismo de espírito para ir atrás e aprender por si próprio, o que talvez vá ser o traço mais valioso para qualquer ser humano. E a terceira causa responsável pela queda da Era de Ouro, como a gente falou, foi que quem pensa diferente é punido ou expulso. Essa no Brasil não é consolidada, mas ela existe. Mas não é que o Brasil esteja queimando livros nem exilando filósofos. Não ainda. Mas o Brasil não cria as condições para as grandes mentes ficarem. O governo criou recentemente um programa chamado Conhecimento Brasil, para tentar trazer de volta pesquisadores que saíram do país. E os próprios cientistas que vivem no exterior escreveram uma carta aberta dizendo que o programa não resolve as causas reais da saída, que é a falta de empregos na ciência, a instabilidade no financiamento e perspectivas limitadas de crescimento. E quando a gente une isso com as insanas cargas tributárias que recaem sobre os empresários, que nos países de primeiro mundo são quem financiam as maiores pesquisas e as maiores descobertas, a gente começa a entender que, na verdade, o Brasil não expulsa ativamente quem pensa. Ele só constrói um ambiente tão hostil onde quem tem a possibilidade vai embora. É uma expulsão por omissão, mas a consequência na prática é a mesma. Conhecimento preso no topo, obediência substituindo a curiosidade e quem pensa diferente sendo empurrado para fora. 2 de 3 e a terceira já batendo na porta. Talvez
a nossa vantagem seja que Al-Mamun não sabia que a curiosidade que ele cultivou tanto ia ser sufocada 262 anos depois. E, por não saber, ele não tomou as medidas para conter o colapso, mas a gente sabe. E se a gente quiser ter uma chance de mudar esse caminho, por enquanto, não vai ser pelo governo. Vai ser pela iniciativa de cada um. E aí, quem sabe, a gente começa, nós, a pavimentar o caminho para a Era de Ouro brasileira. Fala pessoal, eu adorei fazer esse vídeo, ele foi um trabalho de semanas de produção, espero que você tenha gostado. Se você é aluno em idade escolar ou se você é professor, diretor, eu queria falar do programa Lidere, que é um programa que eu fundei com o Thiago Nigro e com o Juarez Júnior, justamente entendendo a necessidade da gente formar protagonistas no questionamento e na resolução de problemas reais, com habilidades imprescindíveis para a vida de hoje, do mundo moderno, não para serem repetidores de uma solução dada de bandeja para uma sociedade de 30 anos atrás. Essas habilidades são educação financeira, empreendedorismo e inteligência socioemocional. E com isso, os alunos aprendem em sala a fazer negociações, como funciona o sistema tributário, como negociar um salário, uma compra, como abrir uma empresa, como se organizar financeiramente e até como implementar soluções de valor econômico real com inteligência artificial. Inclusive, em janeiro, a gente levou os vencedores do Desafio Lidere, que era um desafio de pitch de negócios, onde os melhores grupos ganhavam prêmio, para o Vale do Silício. E lá a gente levou esses alunos para algumas das maiores empresas do mundo para aprenderem com as mentes mais brilhantes que estão na linha de frente da inovação do planeta. Porque os alunos precisam abrir a cabeça sobre não só as possibilidades do que eles podem fazer para a sua vida, mas receberem o chacoalhão do quanto eles precisam correr atrás para se adaptar nesse mundo de hoje, se eles querem ter qualquer chance de manterem o seu emprego ou de criarem uma empresa própria de sucesso no mundo repleto de IA e robótica. Se você quer levar o programa Lidere para sua escola, o link está aqui na descrição. E se lembra, se você já quer começar a fazer parte dessa transformação, você pode abrir conta na Hosting Horizons no link que eu deixei aqui embaixo. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.